É 1 hora. Está a começar o Jornal da Uma com a edição do Miguel Videira. Miguel, António Costa revela que vai votar em António José Seguro na segunda volta das eleições presidenciais. Sim, uma revelação feita há instantes, em entrevista à RTP, sem nunca nomear Seguro. Seria o que faltava não votar num candidato da área democrática. Aliás, tenho a vida muito facilitada nesta segunda volta, visto que tenho a felicidade de poder votar, repetir na segunda volta o mesmo voto que fiz na primeira volta. A revelação feita há instantes por António Costa em declarações à televisão pública, vota o atual presidente do Conselho Europeu em António José Seguro. E, entretanto, há mais uma personalidade ligada à direita que anuncia o apoio a António José Seguro. Desta feita, o presidente do CDS Madeira. José Manuel Rodrigues, antigo presidente do Parlamento madeirense e atual secretário regional da Economia, na primeira volta apoiou o almirante Henrique Gouveia e Melo, agora declara que vai votar em Seguro. Porquê? José Manuel Rodrigues, boa tarde, bem-vindo à Antena do Observador. Muito boa tarde. Muito obrigado pelo convite, por 3 razões principais. Em primeiro lugar, julgo que o candidato António José Seguro é aquele que garante a estabilidade política do país necessária para enfrentar este período de emergência internacional que nós vivemos. Em segundo lugar, julgo que é um candidato capaz de impulsionar as reformas também de que o Portugal precisa, em conjunto com o Governo, seja na área da saúde, seja na área da justiça, ou também na própria o cumprimento do princípio da continuidade territorial que diz muito à Madeira e aos Açores e ao aprofundamento da própria autonomia dos arquipélagos portugueses. E em terceiro lugar, porque julgo que há pessoa que está em melhores condições para regenerar o sistema político e credibilizar as instituições do Estado de Direito Democrático. José Manuel Rodrigues, entende que o CDS devia fazer o mesmo? O Partido Nacional devia fazer o mesmo? Eu julgo que o partido estando do governo com o PSD deve articular naturalmente com o seu parceiro de coligação aquilo que deve ser feito em termos de eleições presidenciais. E entende que as questões de governabilidade que limitam esse apoio público a António José Seguro? Eu julgo que são as questões de governabilidade e é necessário manter a geometria variável na Assembleia da República entre quem está no governo e quem está na oposição, que leva a que os dois partidos não tenham uma opinião mais firme sobre estas eleições presidenciais. Desse ponto de vista, é compreensível em nome da estabilidade política e da estabilidade governamental, do ponto de vista dos princípios, naturalmente que há muitas personalidades, quer do PSD, quer do CDS, a tomar esta posição de apoiar o candidato que representa melhor o nosso regime democrático, que é António José Seguro. Esta manhã aqui na Antena do Observador, Duarte Marques, diretor de campanha de Luís Marques Mendes na primeira volta das presidenciais, expressava a convicção de que Marques Mendes vai apoiar José Seguro e que esse anúncio deve ser feito nos próximos dias. É a sua convicção que Henrique Gouveia e Melo vai seguir o exemplo? Eu julgo que é dever dos candidatos presidenciais, enquanto cidadãos, agora, tomarem posição, uma vez que não passaram à segunda volta, tomarem uma posição em função dos 2 candidatos em presença, mas também estão no seu direito, se não o fizerem, de não assegurarem uma opinião sobre esta segunda volta. Agora, julgo que o que está em causa é muito importante para o futuro do país, numa situação difícil do ponto de vista internacional, e julgo que, enquanto cidadãos e enquanto antigos candidatos que se predispunham a ser chefes de Estado, deveriam emitir a sua opinião. José Manuel Rodrigues, muito obrigado pelos esclarecimentos e pelas razões que aqui nos deu conta para anunciar este apoio público a António José Seguro na segunda volta da corrida a Belém. Quanto a Duarte Marques, diretor de campanha de Luís Marques Mendes, entende que o candidato que ficou pelo caminho vai votar em António José Seguro na segunda volta das presidenciais. E o anúncio pode estar por dias. É óbvio que é que Marques Mendes vai votar, até pela sua postura, por tudo aquilo que disse na campanha eleitoral, não tenho dúvidas que o irá dizer. Eu acho que não o disse na noite eleitoral, porque se eu dissesse, estaria a dizer que os meus votantes devem votar ali. E ele não é dono dos votos de ninguém. E isso podia ser, de alguma forma, até mal interpretado. Eu acho que ele quis reservar para um momento mais tarde, revelar, se quiser revelar onde é que vai votar. Não tenham dúvidas. Acha que vai aparecer ainda? Eu diria que sim. Só para verbalizar em seguro. Não vou verbalizar nada.
Sobre a posição de neutralidade assumida pelo presidente do PSD relativamente à segunda volta da corrida ao Belém, Duarte Marques diz que compreende. Luís Marques Mendes terá a sua posição, Luís Montenegro terá a sua. Agora, não tenho dúvidas que para mim o mais importante para o Luís Montenegro não é quem é que ele vai votar, é ter estabilidade. E se calhar só a opção dele de ficar em silêncio é boa para a estabilidade do país, se calhar devemos todos agradecer isso, porque talvez se ele fizesse o que todos estamos à espera, ou todos queríamos, se calhar tínhamos eleições daqui a 6 meses. Isso era mau para o Montenegro, era mau para o PST, mas sobretudo era mau para o país. Prevalece a necessidade de manter condições de governabilidade. Duarte Marques sobre a posição neutra assumida pelo presidente do PSD em relação à segunda volta das presidenciais. E Miguel, está assinado o acordo plurianual de valorização dos trabalhadores da função pública. Valorização salarial. O primeiro-ministro elogia a postura das estruturas sindicais que subscreveram este acordo. A Federação de Sindicatos da Administração Pública, a FESAP, e o Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado, ambos afetos ao GT, a Frente Comum afeta à CGTP, ficou de fora. Este entendimento prevê, por exemplo, a subida do rendimento mínimo no Estado até aos 1.117 euros em 2029 e aumentos salariais de 56 euros para ordenados até 2.600 euros. Na assinatura do acordo esta manhã, Luís Montenegro elogiou a postura dos sindicatos e garante que o objetivo do Governo é conseguir manter bons quadros no Estado. Queremos ter cá dentro os melhores. Queremos atrair e reter bons quadros para a administração pública, a todos os níveis. Queremos que a administração pública seja uma opção de todos para poderem exprimir a sua capacidade de trabalho e poderem naturalmente ter o retorno compatível com essa disponibilidade. E para isso é preciso naturalmente ter boas remunerações, que é o eixo principal deste acordo, mas também ter boas condições de trabalho. O acordo com as estruturas afetas ao GT acontece um dia depois do encontro do Primeiro-Ministro com uma delegação da CGTP para discutir o anteprojeto do Governo de alteração ao Código do Trabalho. A este pretexto, Luís Montenegro deixou um recado. Parece-me que o país não precisa de uma querela, não precisa do tremendismo daqueles que veem neste propósito um retrocesso civilizacional. O país precisa daqueles que veem na capacidade transformadora, no reformismo positivo, a possibilidade de nós sermos mais desenvolvidos. Luís Montenegro sobre o anteprojeto do Governo em resposta à crítica feita por Tiago Oliveira, secretário-geral da CGTP, que considera a proposta do Governo um retrocesso civilizacional. Montenegro anunciou também que há abertura por parte do Governo para receber propostas de alteração a esse anteprojeto. E o juiz Carlos Alexandre continua à espera da lista de membros permanentes da nova Comissão de Combate à Fraude no SNS. Uma lista solicitada por Carlos Alexandre, 19 de dezembro, ainda sem resposta. São 6 nomes de diferentes entidades que vão preencher esta comissão permanente liderada pelo magistrado. A ausência de resposta foi revelada durante uma audição no Parlamento. Tenho tido a colaboração de todas as entidades relacionadas com a Secretaria-Geral do Ministério da Saúde e que, nos termos da resolução, vem aguardando, como eu próprio também, a indigitação dos 6 membros permanentes indicados por diversas entidades, que será a primeira fase de constituição dessa comissão. Isto ocorre desde o dia 19 de dezembro, hoje é dia 21 de janeiro, há ainda algumas entidades que não indicaram o seu membro permanente. E assim, esta comissão ainda não está completa. Falta a indicação de todos os membros que vão fazer parte desta entidade, liderada por Carlos Alexandre. E nos 40 anos da adesão de Portugal à então CEE, o Presidente da República criticou os nacionalismos e os líderes que querem dominar o mundo pela força. O Presidente da República discursou na sessão plenária do Parlamento Europeu em Estrasburgo e perante os deputados, Marcelo Rebelo de Sousa lembrou a história de Portugal para relacionar o passado de união do país com outros Estados-membros e criticou o unilateralismo. Miguel Viterbo Dias. Para celebrar a União Europeia, Marcelo Rebelo de Sousa atirou aos nacionalismos e recuou na história de Portugal para lembrar. Estas raízes mesclaram-se logo à partida com as de outros continentes, de outros universos. Por isso não há portugueses puros.
há portugueses diversos na sua riqueza cultural. E por isso pediu à Europa para atualizar o sistema político para dar resposta aos valores europeus e não perder tempo. Não percamos um segundo a hesitar, a duvidar, a autoflagelar-nos. Numa fase em que as relações com os parceiros estão em ebulição, Marcelo Rebelo de Sousa diz que os líderes mundiais vão acabar por reconhecer na União Europeia um aliado. Virão como sempre vieram, quando perceberem que não há senhores únicos no globo, que não há poderes eternos. Mas para Donald Trump também diz: preferiríamos que fôssemos sempre aliados a 100% e não com hiatos, intermitências ou estados de alma. E avisa que não é possível voltar a controlar o mundo pela força. Não há quem consiga hoje refazer pela força a divisão do mundo em hemisférios como no passado e sonhar controlar o seu hemisfério. Falhará. O Presidente da República, que discursou logo depois do rei Filipe VI para reconhecer que as relações com o país vizinho ficaram melhores, e ouviu do rei de Espanha um agradecimento. Em sua língua, juntos demos um passo histórico, um passo mais na nossa longa história partilhada. O rei Filipe VI e Marcelo Rebelo de Sousa assinalaram os 40 anos da adesão à União Europeia. Numa sessão evocativa que decorreu no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, e foi acompanhada pelo jornalista do Observador, Miguel Viterbo Dias, ouvimos aqui a referência de Marcelo Rebelo de Sousa a Donald Trump. Ora, o presidente dos Estados Unidos já está na Suíça, vai discursar daqui a pouco no Fórum Económico Mundial, que decorre em Davos, uma intervenção aguardada com expectativa, tendo em conta o clima de tensão entre Estados Unidos e Europa por causa da intenção de Trump de anexar a Groenlândia.